Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, no nosso lar, para juntos refletirmos um pouquinho nessa noite. E quem vai falar para nós hoje é o nosso querido amigo, Edson Montemor, que vem fazer uma reflexão conosco nessa noite. Então, para nós iniciarmos, vamos rogar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, que possamos, na noite de hoje, absorver todo o conhecimento necessário para cada um de nós. Agradecemos, Senhor Jesus, agradecemos a espiritualidade maior, benfeitores, trabalhadores deste lar, pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos nesta casa abençoada para mais uma noite de reflexão. Obrigado, Senhor Jesus, e fica conosco hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder retornar aqui e ver a casa bonita. Seria melhor, talvez, se pudéssemos ver os sorrisos, né? A afeição completa. Mas nós precisamos tirar proveito de todas as lições. E se nós não podemos enxergar o rosto, a boca, como um todo, nós podemos enxergar aquilo que é o espelho da alma, que são os nossos olhos. E aí nós percebemos aqueles que estão rindo, sorrindo, aqueles que estão com alguma dor. E essa já começa a ser uma boa reflexão, para que nós não nos queixemos de todas essas lições que a espiritualidade nos dá, e sentiremos proveito dela. Vamos aprender em todos os momentos e também aprender a colocar os óculos do otimismo, da boa vontade, para enxergar o mundo mais cor-de-rosa, por que não? Né? A gente tem normalmente uma conotação quando diz que o mundo não é cor-de-rosa, alguma coisa do tipo, como se fossem apenas os ingênuos que pudessem ver o mundo de uma forma bonita, mas não. Com absoluta certeza, todos os nossos benfeitores espirituais que já transitaram, eles enxergam aqui como uma escola maravilhosa de almas, e todas as situações que passamos são lições também muito bonitas, e que, se soubermos aproveitar, conseguiremos galgar esses degraus da evolução. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre atire a primeira pedra e saber se isso diz respeito a nós. Afinal, é uma lição tão distante do nosso dia a dia, não é? Eu vim falando com a minha esposa no caminho aqui na estrada sobre essa lapidação que eles faziam. Talvez tenha até um sentido da lapidação, né? Como a gente faz a lapidação das pedras, para poder um diamante ter o brilho dele, assim. Quem sabe aqueles algozes que atiravam as pedras naqueles que cometessem alguns delitos, essa era a intenção, né? Uma pena de morte, mas que poderia ser lapidada aquela pessoa. Quem sabe a alma saía dali um pouco mais aperfeiçoada. Claro que
estavam equivocados, né? Não é assim que se ensina o nosso irmão. Essa lição, acho que todos conhecemos, mas vale a pena repetir. Então, estava lá em João, capítulo 8, e começa dizendo que os fariseus e os escribas levavam a moça arrastada até o Mestre Jesus. Quem eram os fariseus? Aqueles que eles faziam com que se cumprisse a lei. Seriam os nossos, talvez, promotores de justiça hoje. Mas essa lei era a lei mosaica, tinha a conotação da lei do dia a dia, do que a gente deve fazer, e também se arvorando no direito de entender que aquela era a lei divina. E eles, os grandes representantes dessas leis humanas e divinas. E aí perguntam para o mestre até para testá-lo, porque se ele dissesse para não apedrejar, ele estaria indo contra as leis, e aí ele mesmo seria um infrator. E é isso que eles estavam buscando. Então, quando perguntam para o mestre se poderiam começar a tirar a pedra naquela mulher pega em adultério, vale também a gente fazer um pequeno parênteses aqui. Adultério, para o nosso conceito, seria a traição de um casal, por exemplo. Mas adulterar, né? A prova foi adulterada, a água está adulterada. Adultério é tudo aquilo que é contrário à condução normal. É quando nós envenenamos, quando nós agimos em desacordo com alguma coisa. No caso concreto, tudo indica que realmente o adultério dela tinha a ver exatamente com a relação sexual. Mas podemos estender isso, fazer um lato sensu, compreender de uma forma mais ampla. E aí como que responde Jesus? Ele começa a escrever na areia, e é engraçado que o evangelista diz, endireita-se e diz. E como nós já aprendemos, nos evangelhos não existe uma vírgula que não tenha um sentido além da letra, né? Não é a letra morta que devemos ler, mas o espírito da letra. E que cada letra, cada palavrinha, cada vírgula colocada tem um porquê de estar lá. O endireita-se, por exemplo, isso nós podemos ver no livro do seu Honório, Lições Imperecíveis, não me lembro agora do nome do livro, mas endireita-se, quer dizer, ele está nos conclamando a, quando tomarmos uma decisão, nos aprumarmos, levantar a cabeça, endireitar a nossa visão para poder tomar a decisão correta, para poder estar em conexão com o alto e assim saber realmente discernir o certo do errado. Então Jesus endireita-se e diz, atire a primeira pedra aquele que não errou, que não pecou. E aí nós sabemos também que todos se calaram, primeiro os mais velhos começaram a soltar as pedras e foram embora. Por que que eles fizeram isso e por que também no Evangelho está primeiro os mais velhos? Os mais experientes, os mais carregados de erros. Esse fim de semana eu estava conversando com meu netinho e disse que eu já errei muito mais que ele. Claro, eu já vivi mais e já errei mais. Então os velhos, os mais experientes, com essa noção, com esta compreensão de que também erraram, eles soltaram a pedra antes. Evidentemente que com tudo isso nós tínhamos ali o magnetismo do mestre, porque se um de nós, ou pelo menos se eu fosse lá falar a mesma coisa, provavelmente eles passariam por cima dessa fala e jogariam as pedras. Mas não foram só palavras, elas foram eivadas, elas foram carregadas daquela força moral que está na psicosfera do Mestre Jesus. Então, as pessoas diante daquilo, elas se apequenaram, elas esqueceram por algum momento o cumprimento fiel daquela lei, eles refletiram um pouco nos seus próprios erros e caminharam. Aí eu pergunto, mas é uma lição distante, por que estamos falando disso hoje? Hoje,
existe a lapidação? Aliás, eu vou fazer perguntas e eu até gostaria de ouvir as respostas, tá, dos encarnados, que a gente conseguisse conversar. Eu estava falando há pouco também sobre a roda de conversa, onde a troca ela é muito mais rica do que apenas uma palestra. Então, por favor, sintam-se à vontade. Alguém saberia me dizer se hoje, em algum lugar do mundo, existe o apedrejamento ainda? A lapidação? A pena de morte pelo apedrejamento? Alguém tem conhecimento disso? Tem. Nós temos em alguns casos lamentáveis, ainda bem que em exceção, mas ainda temos. No Irã, uma ala mais radical do islamismo, numa região específica. Teve um caso recente na Somália de uma menina de 13 anos, que ela foi lapidada. Então ainda existe. É muito triste a gente comentar isso, mas ainda existe. Mas aí eu digo, e aqui no Brasil? Vocês acreditam que há apedrejamento? Você diz que sim, né? Quer falar a respeito ou não? Não? Bom, agora a gente abre um parênteses. Cristo também nos disse que o meu reino não é deste mundo. Ele nos falou em todas as lições, nos orientando que as coisas da carne são muito menos importantes do que as coisas do Espírito, que a verdade está em Espírito. Conheça a verdade e ela te libertará. E poderíamos focar exclusivamente nisso. Qual é a verdade que vai nos libertar? Também o próprio Cristo, quando ele nos diz lá, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 2 e 3, ele nos mostra que caminhamos com duas asas, que nós temos que andar no conhecimento e andar na moral. Aliás, essa é uma frase que todos conhecemos, né? Que nós temos que caminhar um pouco na tecnologia, por exemplo, mas se avançarmos demais na tecnologia sem o devido avanço na moralidade, nós vamos nos perder. Então nós vamos criar armas de destruição em massa e vamos destruir em massa, porque nossa moral não foi acompanhada. E nesse livro Pensamento e Vida, é interessante que ele diz a mesma coisa, mas num nível maior. Em vez de ele dizer conhecimento e moral, ele diz sabedoria e amor. A sabedoria como o auge do conhecimento, composta também pelo conhecimento. Nós vamos buscar o conhecimento para termos sabedoria. E vamos crescendo na moral até atingirmos o amor, e o amor na plenitude. Muito bem, mas estávamos falando sobre carne e espírito. Algo absolutamente perecível e algo imortal. Aquilo que normalmente apostamos todas as nossas fichas e nos decepcionamos, como diz Paulo, o apóstolo, né? Que aquele que conhece o Cristo, ele crucifica sua carne, suas paixões e concupiscências. Ele crucifica suas paixões e concupiscências, aquele que conhece Cristo. E aquele, eu não lembro agora das palavras dele, mas e aquele que aposta na carne, colherá a corrupção. A corrupção aí não no sentido do roubo, mas do corromper mesmo. Aquele que aposta na carne, colhe a corrupção. Nada mais natural, nada mais científico. Aliás, ciência é a palavra do dia, né? Então, eu me caso com a minha esposa apenas por causa do rosto bonito. Alguém tem dúvida de que esse rosto vai ficar feio e vai sumir um dia? Feio no sentido material? Mas se eu enxergar a beleza em espírito, isso pode durar para sempre. Então, aquele que planta na carne, colherá a corrupção. Muito bom. Então nós entendemos que as coisas do Espírito são mais importantes que as coisas da carne. Ótimo. Aqui nós não apedrejamos mais a carne, mas apedrejamos o Espírito o tempo todo. Levanta a mão aqui quem
esta semana, começou hoje, né? A semana começa segunda ou domingo? Domingo é o fim da semana ou é o primeiro dia? Começou agora. Alguém aqui não apedrejou nem um pouquinho esta semana, ainda que em pensamento? E aí nós vamos falar do pensamento. Cada vez que nós lançamos uma palavra de amargor, de julgamento, nós estamos atirando pedras. Nós vamos mostrar aqui de uma forma bem contundente. Alguém aqui gostaria de dizer o que sentiu com aquele infeliz irmão que cometeu alguns crimes, acho que na região de Brasília, e que está todo mundo atrás dele? E quando viram as postagens, se não teve um primeiro sentimento de querer a justiça e talvez a morte desse irmão? Desejando a morte dele? Alguém aqui está livre totalmente disso? Espero que sim. Mas num primeiro momento talvez não tenha sido esse o nosso, foi esse, né? Infelizmente foi esse a nossa primeira impressão. Vamos falar dos políticos, a mesma coisa. Quando vem uma notícia que é contrária aos nossos interesses, daquele político que não é o nosso político de estimação, qual é o nosso sentimento em relação a ele? Como nós estamos no mundo de provas e expiação, nós não vamos poder exigir aqui a perfeição de nenhum de nós. E eu estou falando tudo isso, e eu escolhi esse tema exatamente porque eu preciso ouvir muito ele, para aprender. Isso a gente já falou, muitos palestrantes falam, que os meus ouvidos estão muito mais próximos da minha boca do que os de vocês. Então, quer dizer que chega primeiro para mim, eu tive que estudar isso antes, então eu sou o mais necessitado de ouvir essas considerações. Mas nós não estamos num mundo de santos, nós todos aqui ainda estamos aprendendo. Mas é justamente por isso que estamos aqui hoje aprendendo, não é? Nós estamos no mundo aprendendo, mas estamos aqui hoje para aprendermos juntos. Então, se nós ainda não conseguimos deixar de ter um impulso primeiro do pensamento e do sentimento, muito negativo em relação a alguém, nós poderíamos, pelo menos, deixar de falar, deixar de repostar lá no Facebook, deixar de xingar no Facebook alguns dos nossos irmãos, porque isso é pedrada. Isso é pedrada, muitas vezes, com uma repercussão mais danosa do que a pedrada física. Que pensa? Se nós acertarmos uma pedrada física em alguém e esse alguém vier inclusive a óbito, mas ele tiver com a alma tranquila, com ele não aconteceu nada. Ah, mas nós tiramos a vida dele, então... Não, você tirou o corpo dele, com ele não aconteceu nada. Sócrates, interessante, o Sócrates, quando ele estava lá prestes a tomar a cicuta, ele foi condenado à morte por envenenamento, e aí um amigo dele estava conversando com ele e falou, não, mas... E tinham conseguido subornar os guardas lá para que ele fugisse, mas se ele fugisse, cairia por terra toda a vida dele, tudo o que ele ensinou, que ele ensinava a vida após a vida, inclusive. E aí ele diz assim, mas Sócrates, você tem que ir embora. Imagina, a lei está assim, eu estou condenado à morte, eu tenho que cumprir, né? A César o que é de César. Em outras palavras, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas isso é uma injustiça, você não é culpado. Mas você queria que eu fosse? Quer dizer, ele estava super tranquilo, ele ainda brincou com o amigo, ele falou, você preferia que eu fosse culpado e aí eu ia para a morte? Ainda bem que eu sou inocente. Melhor assim, não é? E aí, falando na terceira pessoa, ele falou, mas e como vai ser depois? Olha, o Sócrates, aquele corpo que jaz aqui não é mais o Sócrates. Aquilo não é o Sócrates. O Sócrates não estará aqui.
Então, quando nós fazemos alguma coisa fisicamente, não necessariamente nós estamos fazendo para a pessoa, depende se ela vai comprar aquilo, aí sim. Se Sócrates tivesse se irritado com aquilo, se ele não perdoasse, aí ele levaria um peso específico na alma. Mas como ele estava leve, ele foi embora. Os cristãos, os primeiros cristãos que iam para o martírio, muitas vezes cantando, tranquilos. Por quê? Eles tinham consciência de que com eles não estava acontecendo nada, ele estava acontecendo com a roupa deles. E que se alguém tivesse que sofrer com isso, são os algozes. Esses estão cometendo atos que vão repercutir em suas almas. Esses renascerão com problemas físicos. Por quê? Com problemas kármicos, porque eles transgrediram a lei divina. Sócrates não tinha transgredido, Cristo não transgrediu, os primeiros cristãos não transgrediram as leis divinas. Transgrediram, eventualmente, leis humanas absolutamente falhas. Então, deixemos de apedrejar. Vamos nos conter. É uma forma de educação de alma. O hábito precede a... Oi? Isso não, pode falar. A perfeição. O hábito precede a perfeição. Eu ia falar uma outra palavra, mas está perfeita essa e perfeitamente a perfeição. Está ótimo, é isso mesmo. O hábito precede a virtude, é a palavra que tinha me fugido. Então, se nós ainda não temos a virtude do perdão, num primeiro momento, nós temos que ter a força, a vontade, e aí fazemos, alguns podem chamar isso de hipocrisia. Ah, não, mas você ainda está sentindo, mas eu estou lutando contra isso. E aí é o hábito, eu vou fazer isso uma vez, vou fazer duas, vou fazer três, e aí eu vou ficar na perfeição, que nosso amigo disse, desta virtude, que é o perdão. Vamos fazer a caridade? Vamos. No primeiro dia nós estamos indo lá para fazer para o público ver. No segundo dia também, no terceiro dia a gente vai com uma má vontade danada, no quarto dia, só porque o grupo foi, eu não quero ser o menos bonzinho e assim por diante. Porém, a força do hábito vai tornando aquilo algo incorporado em nós. E uma vez incorporado, aquilo virou a nossa virtude. E é por isso que estamos matriculados nessa escola chamada Terra. Para irmos burilando todas essas nossas necessidades de aprimoramento. Então vamos lá. É muito triste ver, e o que eu vou falar agora já é um julgamento, provavelmente Cristo não teria essa fala que eu vou falar agora, mas é muito triste ver expoentes da doutrina espírita fazendo comentários jocosos ou menos fraternos em postagens políticas. Por quê? Eu digo isso porque presume-se que ele não está mais falando só em nome dele. Individualmente, todos nós temos todo o direito de errar. Mas quando levantamos a bandeira do Espiritismo, dessa doutrina absolutamente libertadora de consciências, que nós temos que pregar, fora da caridade não há salvação. É caridoso falar mal de alguém? O mal não merece comentários em tempo algum. André Luiz, Correio não lembro do livro, mas é uma frase de André Luiz. Então, o mal não merece comentário. Vamos voltar a falar de uma situação desse rapaz de nome Lázaro. Ele cometeu os erros dele, com certeza é uma alma absolutamente perturbada, ele está em total desequilíbrio, provavelmente assessorado pelas sombras, certo? E cada vez que cada um de nós emitirmos algum sentimento ruim para ele, o que vai acontecer? Nós estamos alimentando a sombra. Porque quando a gente manda um sentimento ruim, os sentimentos e pensamentos, eles também têm peso.
Lembra, a gente fala das faixas vibracionais, né? A primeira vez que eu vim aqui, Débora, o tema, deve ter sido em 2018, se não me engano, o tema foi psicosfera. Alguém aqui sabe o que é ou não sabe o que é psicosfera? Muitos sabem. É a atmosfera psíquica. Seria quase a nossa aura. É aquilo que emanamos no nosso entorno pelos pensamentos e sentimentos. Cada um de nós tem uma psicosfera própria. Esta casa tem a psicosfera dela, que é a somatória da nossa psicosfera. E quando eu digo nossa, desses aqui irmãos que nós estamos vendo e desses irmãos que não estamos vendo, mas que também estão vibrando, para termos aqui um ambiente de paz, de equilíbrio e de fraternidade. Então, essa é a psicosfera que esperamos seja emanada por aqueles que já entendem isso, que já estudaram isso. Então, para aquele que já sabe, não pode mais alegar ignorância. Muito bom. Naquela palestra, dizíamos que é como se tivéssemos 2 bujõezinhos de gás nas nossas costas. Um emitindo oxigênio e o outro gás carbônico. Nós nunca estamos inócuos, porque nós nunca ficamos sem pensar ou sem sentir. Então nós estamos mandando para essa psicosfera ou coisas que podem trazer luz ou coisas que podem trazer trevas. Ou sentimentos que nos elevam a alma ou aquelas que nos deixam afundados, cansados. Eu até dei um exemplo. Eu não lembro em que eleição passada, aí, talvez há uns 6, 8, 10 anos, onde eu entrei, eu dormi e entrei nessa armadilha de tomar um partido. E, gente, eu me senti muito pesado. Eu estava me arrastando, fisicamente, de tanto sentimento pesado atrás. Num livro da Joana de Ângeles, eu não lembro o nome do livro, vocês verem, eu cito os livros, mas não sei nada. Eu não sou daqueles, o versículo está, não sei, gente, mas está lá a lição. Tem um livro da Joana de Ângeles que fala sobre a ecologia. E diz mais ou menos assim, tem um capítulo que diz que nós poluímos os rios, a atmosfera, etc. E realmente isso é muito ruim, é muito importante, mas é muito ruim. Mas ela diz assim, mas há uma poluição ainda mais danosa, que é a poluição mental dos nossos sentimentos e pensamentos. Está vendo? Quando eu disse que o apedrejamento físico ele pode ser menos danoso que o apedrejamento espiritual, a Joana, ela corrobora de certa forma isso, ou eu corroboro, eu fui buscar os conhecimentos nessa nossa benfeitora, que a poluição física aqui é muito ruim, mas a nossa terra-mãe ela aguenta, e isso vai passar, etc. Mas existe uma poluição que a gente não percebe de olhos, que ela é muito danosa, que é a poluição mental. E nós estamos todos num mar de influências. André Luiz, Emmanuel, todos eles nos dizem isso, que nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo, por encarnados e desencarnados. E estamos influenciando os desencarnados e é um conjunto de vibrações. Estamos todos mergulhados nessas vibrações. É como se tivéssemos aqui a nuvem do Google. Alguém aqui salva os arquivos na nuvem? Eu salvo. As minhas coisas, meus arquivos, a palestra, tal, está salva lá na nuvem. A gente precisa de senha para acessar. O Jung talvez chamasse isso de arquétipos. Né? De arquétipos não. Ele chamaria do inconsciente coletivo. Todos os nossos pensamentos, é como se eles fossem por uma região, os iguais. Então, pensamentos de medo. Aí tem uma grande nuvem de medo aqui e a gente se liga naquilo. A gente se liga naquela nuvenzinha do medo. A gente vai se ligar com outras pessoas que sentem medo. E aí aquele meu medinho, que era número 1, estava no comecinho do medo,
ele encontra eco e reverberação, e de repente aquele medinho que começou com 1 já está em 4 ou 5. Por quê? Eu atraí outros medos vibraram no meu coração, na minha mente, e vão se multiplicando. Acontece, a boa notícia é que com o amor, com a fraternidade, com a caridade, com o perdão, acontece da mesma forma. A questão da influência, fica muito fácil da gente entender, basta a gente assistir um desenho animado do Pica-Pau. Muita gente aqui é do tempo do Pica-Pau, do Tom e Jerry, onde ele escuta o anjinho e o diabinho. Não é? Ou ele está sendo influenciado por um ou por outro. O tempo todo os dois estão aqui. Quem ele ouve? Aquele que lhe der ouvidos. Não é? O problema é que nós atraímos isso com os nossos pensamentos e os nossos atos, o tempo todo. E se, eu tinha dito há pouco, que se os nossos pensamentos influenciam no outro, e se nós estamos todos mandando sentimentos negativos para este jovem Lázaro, e ele já estava cheio de nuvem, a nossa nuvem só está aumentando aquela. Ele vai ficar ainda mais perturbado, vai cometer mais loucuras. E sabe de quem é a responsabilidade? Nós. Nós somos irmãos. Nós estamos ajudando nisso, inconscientemente nós estamos ajudando nisso. Então essa questão do atirar a primeira pedra, ele é muito mais transcendente do que apenas essa lição, que se a gente lê a letra morta do Evangelho. E ela tem total correlação com outras lá do Evangelho, né? Não julgueis para não ser julgado. Será que se tivéssemos nascido na situação daquela pessoa e tivéssemos passado pelas experiências dela, teríamos sido melhores? Será que na penúltima vez na nossa estada aqui na Terra não cometemos crimes ainda piores? Quem somos nós para julgar? Então não julgue. E aí no caso, né, do atirar a pedra, julgou, condenou e ainda decretou qual é a pena. E é interessante que o apedrejamento não é uma pena educativa, ela é punitiva. É isso que nós estamos em consonância com Deus? Deus, né, a providência divina, muitas vezes, ela nos deixa sofrer. Ela nunca nos faz sofrer. E por que ela nos deixa sofrer? Porque é o recurso que a providência divina entendeu que a gente vai escutar. Porque aquele que não aprende com amor, aprenderá com a dor. Fica claro? Alguma dúvida? Eu queria conversar. Ninguém quer falar comigo? Não? Muito bom. E também tem, então, uma outra relação com uma outra passagem do Evangelho, que é o devedor incompassivo. E aí eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso, porque quando eu leio isso, eu lembro de mim. O devedor incompassivo, está em Mateus, se não me engano, diz mais ou menos assim: e o reino dos céus, né, porque ele fala bastante, o reino dos céus é como o reino dos céus é como aquilo, o reino dos céus é como um senhor com os seus servos, e que tinha um servo que devia 10 milhões de reais, faz de conta, né? Um servo que devia 10 mil reais. E este servo o senhor manda chamar o servo e fala: pague a sua dívida, senão eu prenderei você, sua mulher e filhos, até que você quite a dívida. Ele não tinha como pagar, implorou o perdão e obteve o perdão do Senhor. O Senhor era um Senhor de justiça, de amor, de compreensão, e perdoou a dívida daquele servo. Mas esse servo vira as costas, sai da casa do Senhor, atravessa a rua e vê um conservo, um companheiro dele, que devia apenas 100, ele devia 10 mil e foi perdoado. E agora
ele enxerga o amigo dele lá que devia 100. Pega ele pelo pescoço e fala: paga o que você me deve. Mas eu não tenho como pagar. Então te trancarei nas celas até que me pague. E fez. Alguns outros conservos, vendo aquilo, foram conversar com o Senhor para dizer o que tinha acontecido. O Senhor manda chamá-lo e o prende novamente. Muito bom. Quem é esse rapaz? Porque no Evangelho, cada um ali tem ele está representando alguém. Esse Senhor, que perdoou, depois deixou... Quem é esse Senhor? Deus? É Deus. Deus. Representado aqui por Cristo? Pode ser também, não é? E ele perdoou. Só que, quando ele perdoou... E quem é o servo que foi perdoado e depois não perdoou? Quem é ele? Nós. Eu preferia que a resposta fosse eu, porque nós é muito genérico, a gente está dividindo. A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser, né? Mas a gente está dividindo muito essa culpa. Eu queria que vocês lessem essa lição e olhem lá e falem: não, sou eu. Porque assim a gente traz para a gente, porque assim fica mais fácil da gente refletir a respeito. Muito bom. Pelo menos eu li falando que sou eu, tá? Eu não quero compartilhar essa culpa com vocês, não. E por que nós fazemos isso? Em que momento fazemos isso? Em todos. Mas eu não devo 10 mil para Deus. Claro que deve. Nós erramos o tempo todo. Quem não errou hoje em alguma coisa? Você levantou a mão. Foi para coçar, né? Eu achei que você não tinha errado. Falei: que bom, temos uma irmã mais iluminada aqui. Então, quem não errou o tempo todo? Não vou nem falar de outras vidas, hein? Não vou falar dos crimes atrozes que nós cometemos no passado, não. Estou falando dessa semana. Se nós não cometemos algum erro de julgamento, erro de educação, em casa, muitas vezes, né? Porque na rua a gente é até mais educado, mas em casa. Erros de amor, erros de fechar os olhos para as dores do irmão, né? Erros advindos do egoísmo. Nós erramos o tempo todo, o tempo todo. E o que o grande mestre, né, esse grande Senhor faz com esses nossos erros? Ele nos perdoa o tempo todo. Ele nos dá uma segunda... Eu nem gosto da palavra perdoa, porque o perdão parece que ele tinha sido incomodado e depois ele perdoou. Mas ele não foi nem incomodado, porque ele sabe que somos infantis demais. Ele sabe que nós estamos... Também viemos conversando, né, Vânia, sobre a educação. Ela estava ajudando uma criança a ser alfabetizada. E ela falou assim: mas isso daqui está na fase dela. Esses erros cometidos por essa criança está absolutamente dentro da normalidade. É assim que o Cristo olha para a gente. Esses erros de egoísmo que a gente está tendo está dentro da normalidade. Ele não está incomodado com isso. Faz parte do nosso processo de aprendizado. Bom, mas Ele nos perdoa, né, para usar mais extensivamente essa palavra, Ele nos perdoou 10 milhões de vezes só nessa vida. E aí, alguém nos faz uma pequena ofensa no trânsito, o marido não elogiou a comida da mulher, ou reclamou, e a gente não perdoa. O tempo todo, nós somos esses devedores incompassivos, os credores incompassivos, que a gente recebe muito e não dá. É de uma pequenez de alma muito grande. Por isso que na oração do Pai Nosso está lá, né? Perdoai as nossas ofensas na medida em que temos perdoado os nossos ofensores. Isso daí é para a gente ir, mas é que a gente faz tão automático. A gente fala da boca para fora, é difícil a gente sentir a oração, a gente precisa treinar mais o sentimento. Então, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores. De certa forma, é porque também nós sabemos que se nós estamos mergulhados na energia do perdão,
É muito fácil sermos perdoados e perdoar a nós mesmos os nossos próprios problemas. Mas, quando julgamos muito o outro, também, lá no nosso íntimo, nós estamos nos julgando. Aliás, a gente julga os defeitos no outro, todos aqueles defeitos que a gente quer esconder em nós, por isso que a gente se incomoda tanto. Então, quando alguém rouba as máscaras, os EPIs aí do Covid, e a gente fica absolutamente revoltado, é porque talvez lá no fundo, num lugar dentro de nós que a gente nem enxerga mais ou não quer enxergar, a gente adoraria participar desse grande negócio. Quem são esses que estão fazendo isso? Nossos irmãos que estão tentando aprender como nós. Só isso. Na outra vida a gente fez pior. A gente matou. Ele está só roubando. Mas o que ele rouba traz morte. É verdade. Nós também já fizemos isso. Atire a primeira pedra, aquele que não errou. Aí tem o perdoar 70 vezes 7. Tem todas as lições do Evangelho, tem relação uma com a outra. Mas nós vamos chegando aqui, mais próximo do final, e eu queria trazer para vocês uma poesia. Porque a gente está falando de um tema meio árido, puxando a orelha de nós mesmos esse tempo todo, mostrando que a gente tem que parar de apedrejar. Então eu peço assim, quando a gente for para casa agora, até pode se permitir sentir algo de negativo em relação aos nossos irmãos que estão fazendo besteira. Mas não passa mais para frente. Faz uma caridade consigo mesmo. Não passe mais para frente. Não apedreje mais. Sabe por quê? Eu vou ler a poesia, mas eu vou pegar primeiro, antes, para a gente não se perder, eu vou pegar uma estrofe dela. Lembra que eu disse que quando nós vibramos negativamente para alguém, a gente só aumenta a sombra daquele alguém? Olha como essa poesia tem tudo a ver com isso. Compreendido, porém, que o crime sempre nasce de uma ideia feroz, compreendendo, porém, que o crime nasce de uma ideia feroz, quem teria pensado nele antes? Os outros? Talvez nós? Quem lhe teria dado a forma de começo na roupagem de alguma frase louca? O inimigo, o vizinho, o companheiro? Ou nós mesmos com a nossa própria boca? Então, cuidado com o que a gente fala. Porque a gente está propagando ideias que vão se materializar. O verbo é criador. O pensamento cria forma. O mundo em que vivemos é o mundo que plasmamos. O nosso lar, com todos aqueles belos edifícios, foi construído com a mente de espíritos superiores e os umbrais com mentes perturbadas de nós outros. Tudo que nós pensamos, de alguma maneira, se materializa, cria verdades. Cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos. Vamos ler a poesia inteira? O título é De quem seria? Afinal, meus irmãos, de quem seria o crime? Daquele cujo braço impôs a morte ao coração de alguém? Ou desse mesmo coração caído, que inerte e mudo agora se mantém? A quem se atiraria a mancha em rosto, a vítima tombada ou ao verdugo suposto? Ou será que é de outro alguém? É o verdadeiro autor dessa agonia alheia, escondido na sombra, a feição de uma aranha em sua própria teia? E aí vem aquelas que a gente já falou. Compreendido, porém, que o crime sempre nasce de uma ideia feroz, quem teria pensado nele antes? Os outros, talvez nós? Quem lhe teria dado a forma de começo na roupagem de alguma frase louca? O inimigo, o vizinho, o companheiro ou nós mesmos com a nossa própria boca? De permeio, a incerteza e a insegurança, sem que se saiba ao certo onde a culpa é nascida, transformemos o amor numa fonte perene que dissipe na terra as angústias da vida. E se alguém surge em falta, recordemos Jesus, onde a censura medra. Aquele que estiver sem sombra de pecado, lance a primeira pedra. Esse livro, essa poesia, está no livro Correio Fraterno e é do espírito Manuel Monteiro. Acho que com ela nós
damos o primeiro fecho aqui das nossas reflexões essa noite. E a Débora pediu para que eu fizesse a oração final. Normalmente a oração também eu entendo que ela deva ser muito mais do que falada, ser sentida. A oração verdadeira é aquela que a gente só fala oi, muitas vezes. A Madre Teresa, uma vez consultada, acho que também já falei aqui isso, a gente repete muitas coisas, né? Falaram assim, quando você ora para Deus, o que você fala com Ele? Falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. Ah, é? E o que Deus fala para você? Não, Ele só me ouve. A verdadeira oração é aquela que é coração com coração, vibrações que nos imantam ao Criador. Mas vamos tentar, lendo, transmitir junto o sentimento que o autor, quando colocou isso aqui, ele teve a intenção. Isso me fez lembrar do Rubem Alves, quando ele diz, quando o escritor escreve um livro, ele põe um pouco da sua carne e do seu sangue nas palavras. E os leitores, quando os leem, bebem do seu sangue, comem da sua carne, fazendo um paralelo entre a comunhão com Cristo. E por isso que as boas leituras, nós estamos buscando, né? Eu gosto muito de ler Emmanuel. Eu estou dizendo que eu já estou criando uma cadeirinha lá na minha sala para que o Emmanuel sente-se fisicamente lá, porque eu estou trazendo ele muito para perto de mim, ou tentando. Mas não basta a gente ler, né? Tem que ter ouvidos de ouvir, olhos para ler. A gente tem que ler com a alma nesse caso. E aí a gente vai entrar na vibração dele. Façamos isso com essa oração. Essa oração está num livro chamado Vozes do Grande Além. Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas são 2 livros diferentes do Chico. Chico escreveu, psicografou lá seus 500 livros. Psicografia direta, certo? Psicografia, ele escrevia o que recebia dos espíritos. Esses 2 livros foram diferentes. Ele tinha um trabalho junto com Arnaldo Rocha, um trabalho mediúnico, e ganhou, lá em 1950, por aí, ele ganhou do Pastorinho, se não me engano, entregou um gravador de rolo para que eles gravassem as sessões mediúnicas, porque iam espíritos de muita luz ali, dar orientações, iam espíritos sofredores que também nos trazem muito conhecimento, e então eles começaram a gravar as lições. E depois elas foram transcritas em livro. No YouTube vocês vão notar, por exemplo, um André Luiz falando ali pela voz do Chico e passando o trenzinho lá em Pedro Leopoldo, aquele barulhinho, é muito bacana, muito gostoso. Essa prece que nós vamos encerrar os trabalhos dessa noite, ela chama Em Prece a Jesus. E ela foi psicofonada em março de 56. Senhor Jesus, Ele nos traz essa oração exatamente para que nos recordemos de orar pelos algozes e não pelas vítimas. Orar pelas vítimas, muitos fazem. E elas merecem realmente as orações e estão já amparadas pelo Mestre. Mas ao mesmo tempo que oramos pelas vítimas, mandamos lanças, dardos escuros para os algozes. E aí vem o Cerinto e nos chama a atenção para isso. Divino condenado sem culpa, enquanto te rememoramos o madeiro da ignomínia, lança tua bênção sobre nós, os que nos enfileiramos junto à rebeldia do mau ladrão. Tu que deixaste sacrificar pelos que morriam no cativeiro do mundo, lembra-te daqueles que ainda escravizam. Tu que te confiaste à extrema renúncia pelos que padeciam na miséria, não te esqueças daqueles que ainda estendem na terra o sofrimento e a ignorância, a fome e a nudez. Muitos, ó eterno benfeitor, te rogarão socorro para os que foram relegados à intempérie. Entretanto, nós sabemos que a tua presença sublime aquece todos os que foram abandonados à noite da provação. E por isso, rogar-te-emos abrigo para as mãos que erguem templos em tua memória, esquecendo fora das portas os que soluçam de frio. Ah, Senhor, quantos te pedirão pela ovelha estraçalhada longe do aprisco?
Nós, no entanto, não desconhecemos que o teu olhar vela poderoso e vigilante ao pé de todos os vencidos, convertendo-lhes a dor em pão de tua graça nos celeiros da eterna vitória. Suplicar-te-emos assim, abençoes o lobo que se julga triunfante. Mestre da cruz, compadece-te, pois, de todos nós, os que te buscam com a oração do arrependimento, crucificados ainda no madeiro de nossa crueldade, algemados ao cárcere dos nossos próprios crimes, garroteados pelas recordações dolorosas que nos entenebrecem a consciência. Ampara-nos, Senhor, a nós, os que abusamos da inteligência, os que exploramos as viúvas e os órfãos, os que deliberadamente fugimos ao amor que nos ensinaste. Excelso benfeitor, estende sobre nós teu olhar compassivo, tu, Senhor, que enquanto recebias manifestações de solidariedade e pesar das mulheres piedosas de Jerusalém, pensavas em como haverias de converter a fraqueza do Pedro em resistência e como haverias de levantar o espírito de Judas, nosso irmão. Ó Senhor, compadece-te ainda das cruzes que talhamos nas aflições criadas por nós mesmos e lança do lenho que não merecias o teu olhar de perdão sobre as nossas dores, para que sejamos ainda hoje, como ontem, aliviados por tuas sublimes palavras. Perdoa-lhes, meu Pai, porque efetivamente não sabem o que fazem. Muito obrigado, uma boa noite. Continuemos em reflexão, aguardando nossos passos. Obrigado.